Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria reiterar, confirmar, ratificar nosso compromisso com o bem, com o amor, com Deus. E isso a gente faz nesse nosso modesto espaço pelo retorno, pela constância, pela perseverança no estudo de um livro tão importante quanto esse que tem sido nosso roteiro de viagem. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com suas 1019 perguntas e respostas. Estamos estudando a Lei da Liberdade, valor tão importante, presente na Revolução Francesa, presente nos ideais dados como capitalistas pelo liberalismo, presente também no ideário socialista, comunista, onde se fala também tanto da liberdade, da libertação das criaturas. Liberdade que está presente no ideário do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então conheçamos a liberdade, conheçamos a verdade, trazidas ambas pelos Espíritos, porque a resposta para as 1019 perguntas de Allan Kardec é dada por Espíritos de luz. O proveito, o aproveitar essa oportunidade vai de cada um. Por isso saudamos, por isso festejamos a perseverança nesses estudos, sem qualquer pretensão de ter palavra final sobre nada, mas sim com a pretensão, com o papel de nos estimular à verdade, à liberdade, à prática do bem. Vamos lá? Estamos na questão 872, final do capítulo Lei da Liberdade, em que Kardec faz um resumo, ele chama de resumo teórico da motivação das ações do homem. Já esteve estudando mais a liberdade em si e hoje vamos estudar um pouco da outra polaridade, em torno das quais os teólogos, os filósofos têm debatido, têm formado grupos, partidos, os mais interessantes. Então, liberdade ou destino? Quais os princípios regem os fatos da nossa vida? O que nos ocorre é fruto da nossa liberdade ou é fruto do destino? Não é uma questão teórica, não é uma questão que apenas os catedráticos se colocam, mas todo aquele que viveu um acidente para o qual nada contribuiu, um acidente que ele em nada poderia evitar, uma doença congênita, conflitos familiares desde muito cedo, mortes em família, perdas importantes na família, na saúde, na vida social, na vida econômica. Todos os que sofreram grandes impactos se questionam: será que sou eu o grande responsável por isso que aconteceu? E se não for, de onde veio a decisão? Como se formou esse fato que veio até a minha vida? Quem nunca terá se questionado isso, não é? Então, hoje, vamos estudar o destino.
Existe um destino? Há uma força inexorável, inevitável, que está por trás dos fatos das nossas vidas? Vamos lá então discutir. Já desse resumo teórico já conversamos sobre o item o livre-arbítrio, o item o papel da educação e a escolha das existências. Hoje vamos falar sobre liberdade de pensar, a fatalidade e os limites da fatalidade. Vamos lá? Kardec diz assim: a liberdade de pensar. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem culpa por praticar o mal, nem mérito por praticar o bem. Claro, se alguém apenas é vítima passiva, é uma peça num tabuleiro de xadrez, não tem uma peça num tabuleiro, não tem o menor mérito ou demérito, não tem nenhuma responsabilidade, porque não terá tomado uma peça, nenhuma decisão. Todas as decisões estão na mão do jogador, assim como nós, caso obedecêssemos a um destino inevitável em todos os fatos, também não teríamos responsabilidade alguma sobre o que nos acontece. Então a fatalidade, não. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem culpa por praticar o mal, nem mérito por praticar o bem. Isso é de tal modo reconhecido em nosso mundo que a censura ou o elogio são sempre feitos à intenção que a pessoa tem, ou seja, à luz da sua vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Eis porque o homem não pode justificar ou desculpar suas faltas atribuindo-as a seu corpo físico, porque se o fizer estará abdicando da razão e da sua condição de ser humano, igualando-se aos animais. Se o corpo físico for responsável pelo mal, deverá ser igualmente responsável pelo bem. Entretanto, quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em garantir o mérito para si. Não é assim? Olha o que eu fiz, olha como eu sou bom. Então, tudo que acontece que dá certo, que é reconhecido, nós procuramos carrear para nós mesmos. Enquanto que tudo que dá errado, atribuímos a responsabilidade aos outros. É uma sociedade de esperteza, mas de mentira. Se você for sócio num empreendimento qualquer e quiser que todos os custos fiquem por conta do seu sócio e todos os lucros fiquem para você, por mais esperta que pareça essa posição, é ilusória, é mentirosa, é com certeza inapropriada. Então, se temos a liberdade de praticar o bem, temos também a liberdade de praticar o mal. Se temos a liberdade e a responsabilidade de recolher os méritos do bem praticado, temos também a responsabilidade por recolher os prejuízos, o ônus do mal praticado. Não poderá apenas ter liberdade e responsabilidade no lado luminoso, no lado do bem. Somos livres para plantar, mas obrigados a colher. Como disse Paulo, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, seja ela na luz ou na sombra, não é?
Isso prova que, instintivamente, o homem não renuncia, apesar da opinião de alguns filósofos sistemáticos, dogmáticos, ao mais belo dos privilégios da nossa espécie, a liberdade de pensar. Sim, nós somos livres. E aquilo que nos parece destino, fatalidade, que é o que nós vamos estudar agora, é apenas a consequência obrigatória das nossas ações livremente assumidas. Porque, sim, somos livres para tomar as nossas decisões, mas, na mesma medida, a fim de nos educar, a lei estabelece que devemos responder pelas consequências de tudo que fizermos. A própria palavra responsabilidade vem de resposta. Responsabilidade é a capacidade de responder pelos seus atos. A vontade, o desejo de não responder pelos atos, afastando as consequências negativas das nossas tristes decisões, nos destinaria, caso fosse aceitável, a uma eterna irresponsabilidade. É didático, é terapêutico para nós respondermos pelos nossos atos, repararmos nossos erros, ressarcirmos as pessoas a quem prejudicamos, aprender com os nossos erros e fazer diferente. Essa é a evolução do ser. Não parece assim para vocês? Vamos falar agora sobre fatalidade. A fatalidade, como é vulgarmente entendida, supõe que os acontecimentos da vida estejam previamente decididos e que não é possível revogá-los, seja qual for a importância desses acontecimentos. Se fosse assim, o homem seria uma máquina destituída de vontade própria. Para que lhe serviria a inteligência, uma vez que todos os seus atos seriam sempre dominados pela força do destino? De que valeriam quaisquer habilidades dos homens, das criaturas, como, por exemplo, a inteligência, se tudo estivesse pré-determinado? Perguntam os espíritos aqui. Se essa doutrina fosse verdadeira, representaria a destruição de toda a liberdade moral. O homem não poderia mais ser responsabilizado por nada, nem pelo mal, nem pelos crimes, nem pelas virtudes, pois tudo já estaria previamente determinado pelo destino. Deus, que é soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependessem delas cometer. Como é absurda a tese de céu e inferno. São tão diferentes as condições vividas por cada criatura na Terra, uns ricos e saudáveis, outros pobres e doentes, por exemplo, que beira o ridículo pensarmos num julgamento igual de ambos. Seria mais ou menos como estabelecer uma corrida colocando um corredor a 10 metros da linha de chegada e outro a 10 quilômetros. Colocando um bebê ao lado de um homem feito. Um doente ao lado de um sadio.
não pode haver justiça se os seres partem de condições tão desiguais. Pelo menos não pode haver justiça nessa vida. A justiça que perpassa sem dúvida toda a criação, toda a humanidade, ela só pode ser percebida por nós à luz da eternidade, à luz das vidas sucessivas. De forma que aquilo que se vive como fatalidade é a colheita de um mau plantio, se os fatos são adversos, e se são fatalidades luminosas, alegres, emancipadoras, são consequência de opções felizes e luminosas tomadas por nós. Assim como a nota ruim na escola para o aluno que não estudou não é uma fatalidade, não é uma punição do professor, mas simplesmente uma consequência dele não haver estudado, assim como a nota boa não é um prêmio do professor, não é uma graça incompreensível, mas apenas a consequência da boa atitude do aluno. Os fatos cuja conexão com as nossas atitudes nós não vemos nessa vida é porque necessariamente foram gerados pela nossa atitude em outras vidas, de modo que a nossa liberdade será sempre a responsável pelos nossos fatos, pelos fatos vividos. Seja essa responsabilidade gerada nessa vida ou em vidas anteriores. Então, tudo que nos acontece é fruto da nossa liberdade. Se uma pessoa fuma e depois fica com câncer na laringe, se uma pessoa bebe e vai dirigir e tem um acidente, o nexo causal está claramente colocado. A responsabilidade dos fatos é inteiramente percebida como do âmbito da pessoa que o sofre. Os fatos cujo nexo causal não é percebido nessa vida, certamente, inevitavelmente, se estabelece com as decisões tomadas em outras vidas. De forma que só é possível compreender e aceitar os fatos da vida, ferramenta imprescindível para aprendermos e nos curarmos com esses mesmos fatos, à luz das outras vidas. As religiões não reencarnacionistas, quando se deparam com as doenças congênitas, com as tragédias familiares em tenra idade, com os acidentes para os quais as pessoas não contribuíram em nada, recebem dos seus sacerdotes dogmas fechados, inaceitáveis pela pessoa que reflete. Foi a vontade de Deus. A explicação faz parte dos mistérios de Deus, ou seja, não se sabe responder. Já à luz das vidas sucessivas, a posição é muito diferente, de forma que as crianças que nascem com cânceres, por exemplo, na laringe, sem jamais ter fumado, seguramente agrediram essa região do corpo
com o cigarro ou de outra forma, usando, por exemplo, a voz de uma maneira tóxica para si e para as pessoas que a rodeiam. Uma pessoa que tenha a incapacidade de gerar filhos nessa vida, é muito possível, e que não tenha nada feito nessa vida que pudesse acarretar esse problema, é muito possível que em outras vidas tenha menosprezado, tenha desperdiçado as oportunidades maravilhosas da paternidade ou da maternidade. Somente à luz da reencarnação, somente à luz das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, é que pode a criatura se reconciliar com o Criador perfeitamente bondoso, absolutamente justo e soberanamente amoroso. Não é? Então, sobre a fatalidade, para que lhe serviria a inteligência, uma vez que todos os seus atos seriam sempre dominados pela força do destino? Se essa doutrina fosse verdadeira, representaria a destruição de toda a liberdade moral. O homem não poderia mais ser responsabilizado por nada, nem pelo mal, nem pelos crimes, nem pelas virtudes, pois tudo já estaria previamente determinado pelo destino. Deus, que é soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependessem delas cometer, nem recompensá-las por virtudes das quais não tivessem o mérito. Além disso, uma lei assim seria a negação da lei do progresso, porque o homem, já com seu destino traçado, não tentaria fazer nada para melhorar sua posição, visto que não conseguiria mudá-la nem para melhor, nem para pior. Os limites da fatalidade. Entretanto, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Ela existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do tipo de existência que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, a origem, dissemos há pouco, dos fatos cujas causas não são encontráveis nessa vida, a origem das causas está em outras vidas, mas especialmente na maneira como nós enxergamos essas outras vidas. As nossas crenças determinam a maneira como nós superaremos, nos curaremos, aprenderemos os temas que estão pendentes. Como a maioria de nós tem uma crença forte de que quem errou tem que ser punido, muitas vezes nós mesmos nos impomos punições frente aos erros cometidos. As punições não são inevitáveis. Inevitável é o aprendizado, inevitável é a cura, inevitável é a evolução para o amor. Deus, muito melhor que os professores, que os educadores da Terra, sabe que a punição por si não melhora ninguém, que ninguém realmente se melhora por medo das consequências. Que a razão da gente se melhorar é a compreensão que o bem faz bem,
que o bem é gratificante, que o bem realiza, que o bem expande a nossa compreensão. Não é? Então, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Na compreensão estreita que a inconsciência na qual vivemos nos coloca, os fatos inexplicáveis nessa vida surgem como tremendas fatalidades. Mas apenas entrever, apenas compreender essa verdade que os fatos cuja origem não está nessa vida vêm de vidas passadas, nos abre uma enorme possibilidade de compreensão e de aceitação dos fatos em que vivemos. Entendendo sempre que tudo, absolutamente tudo que nos acontece, foi permitido por Deus como remédio ou como lição. Assim, o homem sofre fatalmente todas as dificuldades dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que são frutos da própria escolha que fez. Porém, aí termina a fatalidade, porque sempre dependerá da vontade do homem ceder ou não a essas tendências. Então não importam os fatos que nos venham como inevitáveis. A forma através da qual viveremos nossas deficiências, nossa fome, nossa violência doméstica, nossas doenças, essa forma é que determinará o proveito, a cura, o aprendizado, ou a revolta, a autocompaixão, a queixa, que nos intoxicará ainda mais. Nossas mentes podem ser comparadas a um balde, nossas dores a incêndios. E nós temos, da nossa liberdade, a capacidade de colocar nos baldes água ou gasolina. Se preenchermos nossas mentes de revolta, de queixa, revolta e queixa necessariamente aumentarão e aprofundarão os nossos problemas. Enquanto que, se preenchermos nossas mentes, nossas almas de fé e aceitação, os problemas serão reduzidos ao que são: remédios e lições. E nada mais importante para um doente que remediar-se, nada mais importante para um ignorante que receber uma lição, não é? Os detalhes dos acontecimentos dependem das circunstâncias que ele mesmo cria por seus atos e sobre as quais os espíritos podem influenciar pelos pensamentos que lhe sugerem. Existe fatalidade, portanto, nos acontecimentos que são consequência do tipo de existência que o espírito escolheu antes de encarnar. Então, nós escolhemos os fatos externos que não têm origem nessa vida. E sem essa consciência da escolha realizada, os fatos que acontecem surgem para nós como fatalidades, como destino, até como uma punição de Deus. Quando, na verdade, expandida a nossa compreensão, veremos que não há fatalidade, não há destino inexorável, inevitável, apenas oportunidades.
O homem, pela sua prudência, sempre pode modificar o curso das coisas. Nunca existe fatalidade nos atos da vida moral. Ou seja, ninguém veio destinado a sentir inveja, a desenvolver o pessimismo, a desesperança, a se queixar e a se revoltar com tudo, porque os atos da vida moral são exclusivamente da nossa liberdade, constituindo como nós vivemos os fatos que têm a nossa vida. Dediquemo-nos a nos observar em nossas atitudes para bem vivermos o que quer que a vida nos traga. Até porque só bem vivendo o que a vida nos traz é que conseguiremos construir um futuro onde esses fatos não retornarão. Porque tão generosa é a escola de Deus, tão generoso é o nosso sublime educador, que jamais desistirá de nós e sempre trará novamente para cada um toda a lição que não for aprendida. Então, a grande maneira como ensinou Jesus na oração do Pai Nosso a nos libertarmos de todo o mal no futuro é agora, no presente, não cairmos mais em tentação. Dois movimentos se impõem: aceitar os fatos que nos veem como inevitáveis e não cairmos mais em tentação para termos um futuro melhor. Porque quem plantou o mal vai colher mal, mas ao mesmo tempo que colhe mal, deve plantar bem, para no futuro passar a colher bem. Que essa compreensão nos estimule a aceitação frente aos fatos inevitáveis e a coragem de mudar tudo o que pudermos mudar, olhando os fatos da vida com discernimento e com sabedoria, como a oração nos traz. Façamos então a oração, reforçando e transbordando para toda a humanidade queixosa, revoltada, na qual vivemos. Deus, dai a todos nós, a toda a humanidade, a coragem de mudar tudo o que cada um pode mudar, especialmente a sua atitude perante os fatos da vida. Dai, porém, a paciência para aceitar todos os fatos que não puder evitar, doenças, acidentes, a atitude dos outros perante a vida. E dai, por fim, a sabedoria, o discernimento para perceber o que pode mudar do que não pode mudar. Graças a Deus, muito obrigado. Se você entender que essa reflexão serve, pode servir a mais pessoas, compartilhe. E amanhã voltaremos a esse assunto. Tão importante é para pararmos de nos rebelar com a vida, passarmos a remar a favor da correnteza, que é a grande mudança que a aceitação nos propõe. Paz e bem, até amanhã.